Boa tarde. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizas, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários a sós nada conseguiriam fazer, não fossem aqueles que pensam de igual modo e os aplaudem. Assim, também a obra do bem faleceria se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se adquirem e ajam corretamente. Então, como dizia o nosso cântico de há pouco, nesta casa de oração, neste hospital, nesta escola, onde procuramos vir aprender e ajudar, e ajudar-se a si próprio também. Assim rogamos-te, Senhor, as bênçãos para os trabalhos da noite, envolvendo a todos nós, envolvendo a companheira que vai fazer a exposição da noite, que inspire, que possa tocar-nos com a sua preparação do trabalho, possamos compreender a sua verdadeira mensagem e que possamos sair daqui fortalecidos, esperançosos, confiantes, sorrindo para todas as situações que lá fora o mundo nos espera e que possamos ter a melhor conduta com todo o aprendizado que vamos tendo ao longo do tempo. Que a tua paz, Senhor Jesus, envolva a todos e fique conosco, abençoando todo o trabalho da noite. Que assim seja. A mensagem que trazemos hoje é a mensagem do amor. É a mensagem que Jesus Cristo, nosso irmão maior, nos trouxe há mais de 2000 anos atrás e que nunca nos deixou abandonados, sós, com todo o manancial de exemplo que Ele nos trouxe. Desde a sua vinda até nós, outros discípulos, podemos assim mencionar, foram mensageiros da sua mensagem. E hoje nós vamos falar sobre o caminho inicial da doutrina espírita. Uma vez que o mês de julho vai ser dedicado à divulgação do espiritismo, nada mais justo do que pegar nos seus primórdios para tentarmos entender este contexto que levou à vinda, à codificação e à organização desta doutrina, que não é mais do que uma outra forma de clarificar o exemplo do Cristo. Assim, vamos então falar sobre o educador de Allan Kardec. Allan Kardec nem sempre foi conhecido como Allan Kardec. O seu nome de batismo é Hippolyte Denisard Rivail e ele só adotou este pseudónimo, vamos dizer assim, este nome, para que as suas obras pudessem ser distinguidas, uma vez que ele
compôs, divulgou obras mesmo antes de fazer a codificação ou empreender-se na codificação da doutrina espírita. Mas de uma forma mais breve, o título desta nossa conversa é O Educador de Allan Kardec. Este senhor que vemos aqui na imagem, um pouquinho desfocada, chama-se Johann Heinrich Pestalozzi, nasceu na Suíça, em Zurique, em 1746. Veio a desencarnar 81 anos depois. Podemos dizer que, para a altura, teve uma vida longa. Pestalozzi nasceu no seio de uma família de agricultores. O seu maior gosto era trabalhar com a agricultura, e isso deve-se também aos seus pais. Aos 4 anos de idade, ele ficou órfão de pai e teve que cuidar da mãe e dos seus irmãos. O que, de acordo com a biografia de Allan Kardec, que fala muito sobre o seu educador, o que veio fazer com que Pestalozzi desenvolvesse uma grande capacidade humanista e sempre uma preocupação muito grande com todos os órfãos. Tanto é verdade que, com 17 anos de idade, 17 para 18, depende da biografia que lermos, ele decidiu criar uma escola para crianças onde ele pudesse lecionar assuntos relacionados com agricultura e comércio. Não correu muito bem e ele acabou por se dedicar à literatura, acabou por casar, teve um filho. Mais tarde, este bichinho de cuidar dos desfavorecidos, e porque ele acreditava que todos deveriam ter os mesmos direitos e o mesmo acesso a tudo aquilo que a sociedade poderia dar, ele resolveu criar um orfanato, também na Suíça. Mais uma vez, não correu muito bem e estávamos em meio da Revolução Francesa, quando se começaram a ouvir as ideias de Jean-Jacques Rousseau. Falamos de Jean-Jacques Rousseau porque nas biografias é o influenciador que mais é mencionado, filósofo, político, e uma das personalidades que mais batalhou e que mais divulgou a democracia e o socialismo. Nós estamos a fazer esta contextualização histórica para que possamos entender que naquela altura o que reinava era um regime anárquico de reis na França, na Suíça, em toda aquela região, e onde se começava também a ver e a despontar uma fase de iluminismo, onde já se apostava na inteligência, onde as pessoas já queriam desenvolver um pouco mais da sua inteligência, da leitura, do seu próprio íntimo. E este fervilhar de novas ideias veio trazer pensadores, veio trazer até nós pensadores que começaram a trabalhar estas questões da democracia, do socialismo, da igualdade, da fraternidade. Todas estas ideias acabaram por fazer com que se desse a Revolução Francesa. E nesta mesma altura, o filho de Pestalozzi era pequeno e começou na escola. E foi através do filho pequeno que Pestalozzi começou a alicerçar a sua forma de pensar, que já se alinhava com aqueles princípios orientadores, no Jean-Jacques Rousseau. Entretanto, fruto da influência napoleónica, que é um dos resultados da Revolução Francesa, aconteceu uma batalha numa das regiões da Suíça que fazia fronteira com a França, e numa fase mais sombria de Napoleão,
toda uma aldeia foi dizimada, ele só deixou as crianças. Mais uma vez parecia que Pestalozzi estava a ser compelido a trabalhar com os órfãos. E foi nesta altura que ele resolveu criar o Instituto de Yverdon. Chama-se Instituto de Yverdon porque de facto foi instaurado na cidade de Yverdon, na Suíça. E foi neste instituto, internato e escola que o nosso Rivail fez a sua primeira infância. Esta exposição até aqui, nós propositadamente falámos sobre estas etapas todas de Pestalozzi para dizer que só aos 59 anos de idade é que ele efetivamente criou aquele que iria ser o seu grande projeto, um instituto onde ele iria aplicar com a experiência, tal como a Sãozita leu na mensagem inicial, é através da experiência que nós realmente modificamos o outro. E aquilo que ele mais queria era aplicar a pedagogia do amor, da experiência. E ele entendia que na primeira infância, e entenda-se que primeira infância, vamos dizer assim, até ao 5º ano, 4ª classe, transição para o 5º ano, as crianças deveriam estar impossibilitadas de pegarem livros, deveriam colocar as mãos na massa, aprender com a experiência direta. E é interessante como o Cristo nos trouxe esta mensagem do amor, que só começou a divulgar aos 30 anos de idade, por um período muito curtinho, de 3 anos. Cristo desencarnou aos 33, como todos nós sabemos. Estamos só a repetir algumas passagens para que possamos encontrar aqui alguns paralelismos que a nós também nos pareceram não ocasionais, porque nós sabemos que nada é ao acaso, mas que tudo faz parte de um propósito maior, que é trazer à humanidade a lição do amor. Como praticar o amor. E então, a terceira tentativa, na expectativa de poder efetivamente fazer algo pelos seres pequenitos, mais desfavorecidos, realmente Pestalozzi teve aqui o seu grande projeto de vida, o dito Instituto. Ele foi considerado o educador, ainda é considerado o educador da humanidade, porque algumas obras, alguma literatura menciona que a educação, ou os primórdios da educação como nós a entendemos hoje, em que o acesso à mesma é possível a todos, menos e mais favorecidos, começou com Pestalozzi. O Instituto durou 20 anos, abriu oficialmente em 1805 e encerrou em 1825, e Pestalozzi acabou por desencarnar 2 anos depois do seu encerramento. É importante nós referirmos que, e isto talvez seja o ponto central de Pestalozzi, dizem as biografias que ele não era católico, ele não advogava qualquer dogma religioso. Aliás, ele inclusivamente chegava a dizer que os dogmas eram prejudiciais ao desenvolvimento do ser. Aquilo em que ele acreditava eram 2 coisas: o amor e a moral. Somente estas 2 coisas: amor e moral. E também a sua postura, toda ela, era tão bondosa. Parece que estamos aqui a fazer publicidade, mas de facto as biografias existentes referem que Pestalozzi era de tal maneira bondoso que, mesmo quando necessitava de realizar uma repreensão a um dos seus alunos, ele fazia-o de tal modo que o aluno era incapaz de se manter sem lhe pedir desculpa, porque entendia pela postura dele, e já indicativo da autoridade moral que ele detinha e que nós sentimos, não é? Quando nós somos repreendidos
por alguém a quem reconhecemos autoridade moral, nós não revidamos. Nós baixamos as orelhas e entendemos que a pessoa tem razão. Agora, quando sentimos que estamos a ser repreendidos por alguém que nós vemos pelo exemplo não é o melhor, com ele não era o caso. Então isto é muito importante. Pestalozzi não tinha qualquer etiqueta religiosa, nenhum vínculo religioso. A religião dele era o amor. E estamos a falar de Pestalozzi porque efetivamente ele foi o educador de Rivai. Mas temos a certeza absoluta que houve imensos. Antes, depois do Cristo, houve imensos. E nós falamos aqui sobre tantos exemplos que tiveram influência na política, que tiveram influência na filosofia, que tiveram influência na sociedade, como Madre Teresa de Calcutá, como Francisco Cândido Xavier, que dizem é a personificação do amor. E aqui nesta sala, encarnados e desencarnados, de certeza que há corações amorosos. E que ainda virão. E assim continuará até que toda a humanidade esteja no mesmo patamar evolutivo. Ninguém vai ficar para trás. E é esta mensagem, este enquadramento e esta contextualização que nós queremos trazer até vós para que possamos dar continuidade a esta nossa conversa. Então, vemos aqui que o grande projeto de Pestalozzi aconteceu quando ele tinha 59 anos de idade. Vamos reservar esta informação para daqui a alguns segundos ou minutos. Hippolyte Léon Denis Rivai chamou-se assim até se autonomear Allan Kardec por uma questão de separação das suas obras. Rivai nasceu em 1804, o Instituto abriu oficialmente em 1805, portanto, quando o Instituto abriu, Rivai tinha nascido no ano anterior. Parece que tudo se encadeia. Ele desencarnou também com uma vida relativamente longa, aos 64 anos de idade. O nosso objetivo não é fazer uma biografia de Allan Kardec. Aquilo que nós mais queremos salientar neste aspecto é a evolução ou o caminho que ele fez enquanto esteve no Instituto de Yverdon. Pelos vistos, ele foi uma criança e um jovem muito feliz na sua vida escolar, curricular. Tanto é que, quando ele foi mandado para o colégio pelos pais, tinha ele 10 anos, e aos 14 anos, ou 15, dependendo da biografia que lermos, mas isso é irrelevante, entre os 14 e os 15, ele já ajudava o seu mestre, Pestalozzi, já dava aulas. Tal era a predisposição dele e a forma como ele entendeu os preceitos do seu mestre, porque às vezes não é necessário que a pessoa seja um gênio. Às vezes é a forma como a pessoa se predispõe a aprender uma determinada coisa. Às vezes é a humildade e a simplicidade para entender a mensagem que lhe quer transmitir. Todos nós temos a possibilidade de fazermos grandes conquistas e grandes feitos. Basta que queiramos, basta que possamos abrir o nosso coração à mensagem que nos querem passar. Desde que aceitemos essa mensagem como boa para nós, é claro. Então, Allan Kardec fez a sua passagem pelo Instituto. Depois disso, fez-se professor, escritor, compôs cerca de 20 obras e foi, mais ou menos com 50 anos de idade, recordam-se que Pestalozzi fez o seu grande projeto pessoal aos 59. É algo que muitas vezes não acontece aos 7, aos 8, 9 anos de idade, como por exemplo Mozart e Beethoven, que com essa idade tão tenra já faziam composições belíssimas e que ainda hoje são clássicos da música.
Muitos de nós conseguem atingir aquilo que prometeu fazer na Terra depois de muito trabalho, depois de muito esforço. Muitas pessoas dizem: eu já percebi que não tenho jeito para nada. Eu já percebi que vou ser um mero funcionário. Eu já percebi que o meu valor... Nunca na vida vou conquistar uma situação destas. Por que não? Nós fizemos questão de salientar este ponto. Reparem, Pestalozzi foi à terceira. E não desanimou porque... Vamos pensar no seguinte: abre uma primeira escola, quando ainda é muito novo, não dá certo. O que é que aconteceu àquelas crianças, àquela comunidade? Abre uma segunda escola, um orfanato, não dá certo. E mesmo assim ele tentou. E a mensagem que nós queremos transmitir é sempre possível. É sempre possível nós conquistarmos aquilo que mais desejamos, ainda que seja na última década da nossa existência, que nós nem sabemos qual é. Então, mais ou menos com 50 anos de idade, Allan Kardec, que já estudava as questões do magnetismo, teve o primeiro contacto com as mesas falantes ou mesas girantes, que nós já falámos aqui diversas vezes. E foi 3 anos depois, foi de tal forma avassaladora a experiência, 3 anos depois ele lança o Livro dos Espíritos, e é aqui que nós temos o marco do nascimento da doutrina espírita. Trazemos aqui uma imagem do Instituto de Yverdon tal como ele é nos tempos atuais, e uma frase da biografia que nós mais nos inspiramos para fazer este trabalho, que diz: com 10 anos de idade e por decisão dos seus pais, Rivai é enviado para Yverdon, cidade suíça, para integrar o Instituto com o mesmo nome. Já naquela altura, com 1 ano de existência, este Instituto era conhecido como uma escola modelo da Europa. Ficou de tal modo famosa esta escola que todas as pessoas que poderiam pagavam mesmo para ter ali um lugar para o seu filho, dos vários países europeus. Mas Pestalozzi nunca negou acesso aos mais desfavorecidos. Então, como é que foi a infância de Allan Kardec? E o que é que se avizinha? O que é que se poderia esperar do homem Kardec? Vamos ver como é que foi a sua infância e como é que foi a sua educação. Pestalozzi advogava o desenvolvimento integral da criança, ou seja, educação simultânea. Ele lê-se mesmo esta expressão na biografia. Isto significa o quê? Significa que naquele instituto ele desenvolvia o pensamento da criança, a ação e o sentimento. Encontramos aqui algo de semelhante com o atual ensino? Ou há uns anos atrás nós víamos efetivamente isto acontecer? Tanto quanto eu, Ana, me lembro do meu período de estudante, eram os livros, e era o que vinha nos livros, e eram os pontos de avaliação e nada mais. Tudo o resto era o natural a acontecer. O conhecer o outro, conhecer os colegas, conhecer-se a si próprio, os namoros que fazem com que a gente se conheça a nós próprios também, as dores, as alegrias, as dificuldades. Mas aqui neste instituto os 3 pilares eram desenvolvidos em simultâneo. E com isto, o que é que Pestalozzi queria? Uma sociedade melhor. Se nós temos indivíduos melhores, que por sua vez vão contagiar outros indivíduos, então nós vamos atingir uma sociedade melhor. Lá chegaremos. Ele dizia que o método educativo tinha que ser centrado na criança e não no currículo. O que é que nós vemos hoje em dia, ou pelo menos até há uns anos atrás?
Era chapa 5 para todos os alunos. Quem conseguisse compreender, compreendia. Quem não conseguisse, ficava para a próxima. E muitas vezes ficavam para trás. Ou havia ali aquela lacuna. Pestalozzi dizia que toda a criança tem o seu tempo próprio para aprender. E os currículos não nos permitem que possamos ter ou dedicar este tempo próprio à criança. E mais, um modelo educativo indutivo. O que é que isto significa? Através da experiência simples e direta dos objetos do dia a dia, a criança, com aquilo que já consegue desenvolver, aprender cada vez mais, desenvolver-se, pedir para conhecer mais. Pestalozzi, um dos seus principais pilares ou princípios que ele praticava era o desenvolvimento da intuição. Todos nós trazemos bagagens espirituais diversas. Todos nós trazemos habilidades para umas coisas e mais dificuldades para outras. E ele conseguia identificar em cada um aquilo em que esse um gostava mais de trabalhar, de desenvolver, e as suas principais dificuldades. Mas uma coisa nós podemos ler nas biografias é que em tempo de aprender não é tempo para brincar. Então havia também uma disciplina. E é necessário que haja, porque quanto maior é o amor que temos por alguém, maior é a disciplina que devemos incutir nesse alguém, ou esperar desse alguém. O ambiente na sala de aula era como se fosse o lar. Pestalozzi dizia que a escola deve ser apenas uma extensão do lar. A escola primeira é o lar, é a família. E que tudo deve centrar-se nisso. E está correto. Porquê? A família perdura. A escola termina. Mas a família perdura. Se não é com o nosso pai e nossa mãe, há de ser com o nosso marido, filho, por aí fora. É como o trabalho. Há pessoas que são viciadas no trabalho. Mas o trabalho um dia vai terminar. E para onde é que nós vamos? Para casa? E quem é que vai estar à nossa espera? A família, seja ela qual for. Então, a família tem uma importância que até chega a ser incomparável. Até chega a ser desnecessário falarmos sobre a família, sobre a importância da família. Então, Pestalozzi, e vê-se muitas imagens na internet, que a criançada junto a ele, e ele sempre muito amoroso e sempre disponível para um abraço. Sempre muito acessível aos pequenitos. E sempre numa postura, ou pelo menos é o que as biografias nos levam a deduzir, numa postura de semelhança, embora a autoridade moral e a disciplina sejam necessárias. Diz uma das biografias de Allan Kardec que as crianças lá adquiririam num ano mais conhecimentos reais do que em 2 ou 3 anos pelos métodos antigos. Porquê? Porque se a criança é impelida a desenvolver aquilo que gosta mais, e por outro lado ele implementava técnicas para que a criança pudesse desenvolver aquilo que gostava menos, é natural que a criança estivesse mais disposta a aprender mais num ano do que no modelo normal. Aqui estão alguns dos exemplos de disciplinas que eram lecionadas no ensino primário. Desenho, canto, ginástica, cálculo mental e por escrito. Nós podemos ler isto, está ipsis verbis o que está na obra que utilizamos. No ensino secundário, estão aqui alguns dos exemplos e nós começamos a ficar chocados porque algumas destas cadeiras, algumas destas disciplinas só são lecionadas no ensino superior atualmente.
mineralogia, anatomia comparada, história civil, física experimental, geografia política e civil, cálculo teórico e por aí fora. São só alguns exemplos. Nós temos relatos de descendentes, filhos de pessoas que estudaram neste colégio com este modelo e que podem relatar que efetivamente era assim. Os alunos gozavam de grande liberdade. Uma das palavras-chave era liberdade. Eles tinham em geral 10 horas de aula por dia, das 6 da manhã às 8 da noite. Mas não levavam trabalhos de casa. Da mesma maneira que havia atividades que eram desenvolvidas no exterior, e há uma parte extensa na obra que fala sobre isto, eram as atividades que a juventude mais gostava, claro, os passeios nos jardins, na floresta, e depois pergunta levava a pergunta, e cada dia era um tema, e cada dia era uma descoberta, e cada dia era uma aventura. E era de tal modo que a criançada gostava mesmo de ficar por lá, e porque tinham liberdade para aprender aquilo que queriam, era quase como uma brincadeira, não é? Como aquela frase: quem gosta daquilo que faz não considera que está a trabalhar, não é? É um prolongamento da sua existência. O amor é o fundamento da educação, e nós lemos isto em quase todas as páginas do livro. É impressionante. O amor. Ainda que Pestalozzi não percebesse, e muitos de nós não percebemos a quantidade de amor que nós empreendemos numa determinada ação, numa determinada situação. Muitos achamos que não valemos nada, não fazemos caridade nenhuma, mas se nós formos analisar, nós constantemente temos atos de amor para connosco e para com o nosso próximo, ainda que este não tenha noção disso. E Pestalozzi não tinha, provavelmente, a noção, ou não lhe chamava aos nomes que nós hoje em dia chamamos: a pedagogia do amor. Línguas, raças, crenças, culturas e hábitos diferentes ali se misturavam, aprendendo as crianças e os jovens na vivência escolar a lição da fraternidade, da igualdade e da liberdade. Alunos bem, vamos dizer assim, para utilizar a terminologia dos dias atuais, crianças de famílias bem, pagavam para poder estudar ali. Mas voltamos a frisar: todo aquele que quisesse ter este tipo de ensino tinha acesso concedido. E isso era preconizado e isso era experienciado. Não havia castigos nem recompensas. E hoje em dia nós falamos muito e ouvimos os psicólogos, os pedopsicólogos a dizer que não devemos evitar a recompensa, né? Portas-te bem, eu dou-te uma surpresa. Já isto era antigo, não é? Porque não é mais que a obrigação da criança, do filho ou da filha, portar-se bem, não é? É como estudar. É a obrigação, é o trabalho da criança e do jovem. Nós não devemos nem castigar nem recompensar. Pestalozzi não queria a rivalidade nem o medo, só admitia a disciplina do dever, ou melhor, a da afeição e do amor. Porque até para amar nós temos que ser disciplinados. Senão estaríamos a entrar numa esfera do amor livre, como também vivemos há uns anos atrás. Mas isso não é o amor tal como Cristo nos veio ensinar. O ensino ali era essencialmente heurístico. O que é que isto quer dizer? O aluno é conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível por seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance de sua inteligência, em vez de elas lhe serem ministradas dogmaticamente pelo método catequético. Eu, Ana, ainda sou do tempo em que nos sentávamos todos alinhadinhos na sala
e não podíamos abrir a boca nem olhar para o lado. Isto é a pura da realidade. E também sou do tempo em que merecidamente levei umas reguadas nas mãos. Mas era o momento de estar ali, no tempo que o professor queria que nós estivéssemos ali, e nem sequer podíamos olhar para o lado. E isto deve ser comum a muita gente aqui da sala. E o método catequético é aquele que o professor está a debitar informação, está a cumprir o seu currículo, o seu programa e o seu horário, e, findo o tempo, vamos passar para outra matéria. Acredito que hoje em dia esta situação esteja a reverter-se, porque tudo é cíclico e é necessário que coisas drásticas aconteçam para que depois venha a renovação. No Evangelho segundo o Espiritismo nós podemos ler que o escândalo é necessário. Ai, porém, daquele por quem o escândalo venha. Partindo do princípio, ele partia sempre deste princípio: a intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos. Foi a edificação do seu método de ensino. Rivai, e agora já entramos em Rivai, desde os 14 anos ensinava aos seus colegas, menos instruídos e mais novos. Ele teve sempre como exemplo a beneficência e o amor ao próximo vividos por Pestalozzi. E ele era de tal maneira acarinhado que lhe chamavam o pai, Pestalozzi. Então nós já começamos aqui a perceber que, não sendo ao acaso e tudo sendo programado, houve aqui um conjunto de fatores que vieram fazer com que Allan Kardec depois tivesse as bases intelectuais e morais para trazer a doutrina do amor que hoje conhecemos como Espiritismo. Podiam-lhe ter dado outro nome qualquer. Isso não importa. Quando nós dizemos fora da caridade não há salvação, nós estamos a dizer que fora do amor não há salvação. Nós não estamos a dizer fora da igreja não há salvação, porque se assim fosse, então todas as igrejas, todas as religiões tinham o direito de querer mostrar que são as melhores e que elas sim levam a pessoa à salvação. Aqui se entende a base em que o Espiritismo surgiu. Dizer que eu sou espírita é o mesmo que dizer eu sou cristã, porque eu quero conhecer a lei do amor, quero praticá-la, quero entendê-la. E isto foi de facto determinante para que o Espiritismo, sendo o Evangelho redivivo, seja para nós o exemplo do Cristo esclarecido. Muitos de nós que aqui estamos afinizámonos com o Espiritismo não porque é o Espiritismo e tem este título, ou a doutrina dos Espíritos, mas porque no nosso íntimo nós entendemos que esta filosofia, esta forma de ver a mensagem do Cristo é tão clara, é tão reveladora, e isso dá-nos segurança, e isso dá-nos vontade de dizer eu sou cristã, eu sou espírita. É óbvio que isso teve influência na vida posterior de Allan Kardec. Percebemos então porque a vida dele, que se identifica com a fundação do Espiritismo prático, não é compreensível sem a vida escolar de si, enquanto criança. Não estamos a dizer que Allan Kardec já não tivesse nascido com predisposição para ser uma pessoa de bem, para ser uma pessoa tão capaz de entender aquilo que os Espíritos estavam a transmitir e colocar à nossa disposição na forma como nós a entendemos hoje e como nós a podemos ler hoje. Sim,
Mas era necessário que ele tivesse este mestre para o alavancar, para lhe dar as bases, para ele não temer, para ele não fracassar, para ele conquistar as bases que depois iriam ser as bases do Espiritismo também. Nós, no entanto, perguntamos-nos muitas vezes porque é que pessoas tão inteligentes, e isto está a acontecer neste mundo atualmente, porque é que pessoas tão inteligentes conseguem fazer tanto mal? Porque nós ainda achamos que inteligência é sinónimo de evolução. No entanto, já há quase 160 anos atrás, Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior porque os homens muito inteligentes, o que denota um espírito superior neles encarnado, são algumas vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos. E nós vemos que tivemos cientistas imensos que descobriram, ou cuja intenção era descobrir algo de melhor para o mundo, mas que depois fracassaram e foi um desastre. Tivemos outros pensadores e outros filósofos em que isto aconteceu também. Então porquê que isto ocorre? É que o espírito encarnado não é bastante puro e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride através de uma marcha ascendente e insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode progredir em ciência, num outro em moralidade. Então, se nós sabemos que, via de regra, numa existência nós desenvolvemos mais uma componente e noutra desenvolvemos outra, porque não somos capazes ainda de desenvolver ambas as situações em simultâneo, então Pestalozzi realmente era um ser muito inspirado, porque já no tempo dele ele advogava que devíamos desenvolver a simultaneidade do pensamento, do sentimento e das nossas ações. É claro que a humanidade só consegue empreender coisas novas quando está preparado para elas. E nós ainda não estamos preparados para desenvolver a moralidade e a inteligência em simultâneo. Certeza que sim, já existem muitos. Para que isto ocorra, Deus nos deu uma bênção. Podemos dizer duas bênçãos. Uma é o estado da infância. Todos nós desencarnamos e voltamos a nascer. Todos nós somos crianças novamente. Nós estamos a falar da fase da terceira idade, não é? Que voltamos a ser crianças, mas é numa nova existência. Todos nós voltamos a ser criança. Deus dá-nos esta bênção para que estejamos mais maleáveis à influência dos nossos educadores. E dá uma outra bênção igualmente grande, que é o esquecimento do passado. Se nós não tivéssemos esta coisa boa que nos acontece a cada nova existência, nós não iríamos ser capazes de escrever um novo livro da nossa vida. Não iríamos ter equilíbrio emocional para entender que numa outra existência nós fizemos mal àquele filho que agora nasce. Ou que esse pequenito ou pequenita nos fez mal numa outra existência. Nós não iríamos ter compreensão. Fisicamente falando, o nosso cérebro não iria aguentar. Então, Deus dá-nos estas duas maravilhas, o esquecimento do passado e a fase da infância, para que estejamos mais sensíveis à influência dos nossos educadores. Rivai teve os pais dele, que o mandaram para um colégio aos 10 anos. Isto parece-nos muito duro, não é? Para um colégio, para um internato aos 10 anos. Mas assim era necessário.
e por muito amarem aquele filho é que o fizeram. Ele teve os pais enquanto educadores e teve o seu mestre, Pestalozzi. Mas nós, todos nós, também tivemos os educadores que precisávamos de ter. E todos nós somos educadores daqueles que vêm a seguir a nós. É tão importante que possamos aproveitar a fase da infância para trazer estes princípios pedagógicos de Pestalozzi a todos aqueles pequenitos que passam por nós, seja na condição de filho, neto, sobrinho, vizinho. Às vezes uma alma que a gente nem entende bem porquê gosta da nossa casa e está sempre lá enfiado ou enfiado e não nos é nada, sanguineamente falando. Então, nós queríamos trazer esta mensagem do amor, o amor que nos tem vindo a ser ensinado ao longo destes séculos todos de existência, o amor que nós vamos continuar aqui a palmilhar terreno para aprender a praticar o amor, para connosco e para com o nosso próximo, e para com Deus, e conjugando o desenvolvimento desse sentimento, da componente moral da nossa essência, da nossa existência, tentar também adquirir o máximo de conhecimento possível. Nós podemos aprender até morrer, é o que se costuma dizer, não é? E é verdade. Nós somos como esta larvazinha. Há muitos séculos atrás, quando do macaco veio o homem, e o homem se desenvolveu por este caminho fora, e nós fomos andando. Não sei quanto tempo andámos em forma de larva, não interessa. Atualmente, porque já temos estes conhecimentos, porque já sabemos o quão importante é cada ato de singelo amor que nós despendemos ao nosso próximo, por cada leitura que a gente faça e que venha trazer-nos o intelecto, o conhecimento. Nós estamos como que dentro de um casulo e parece que tudo é difícil porque as paredes do casulo são muito duras e as nossas asas, a da inteligência e a da moralidade, ainda não têm força suficiente para romper o casulo. E as dificuldades da vida, e as dores, e a doença, e a carência, e a solidão, e tudo aquilo que a gente vivencia hoje em dia, é a força que as nossas asas estão a fazer até que um dia nós consigamos voar de forma segura, suave, porque finalmente a asa do amor e a asa da razão têm ambas a mesma força e ambas conseguem suportar a bagagem espiritual que nós fomos adquirindo, acumulando ao longo das nossas existências. Por isso, quando hoje nós sofremos, e sofremos muito, há vidas, há almas, há irmãos que choram mais do que riem, porque têm dores no corpo, porque se sentem desajustados no ambiente em que se encontram, porque têm carência de pão, de trabalho, porque surgiu o tumor, porque o ente querido partiu, porque o filho ou a filha partiu. Nem imaginamos o que é a dor de ver um filho partir. Mas tenhamos a certeza absoluta e segura de que todas estas dores por que estamos a passar nos vão trazer asas fortes, muito fortes. Um dia nós vamos romper o casulo que nos envolve neste momento e vamos voar em direção ao céu. Porque todos nós estamos fadados
à felicidade. E a verdadeira felicidade é aquela em que nós nos sentimos integrados com o Pai, com a criação. E se nós ainda não entendemos a criação, se nós ainda não entendemos o Pai, nós precisamos trabalhar mais a força das nossas asas para que sejamos capazes de voar alto. Então, para encerrar, as duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. E nós desde já não precisamos de mestre Pestalozzi diretamente ao nosso lado para crescer neste sentido. Hoje, desde agora, desde ontem, hoje já é tarde, porque nós queremos é ser felizes. Então hoje nós podemos, à nossa maneira, começar a semear atitudes, pensamentos e sentimentos de amor. E podemos buscar conhecer mais. Por que não? Hoje nós podemos começar a fazer um bocadinho mais pressão no casulo. Era esta a mensagem que nós queríamos trazer, enquadrado neste mês da divulgação do Espiritismo. Outras palestras se seguirão neste sentido. E fica aqui esta contextualização para que nós possamos perceber que realmente o Espiritismo não poderia trazer outra coisa senão uma mensagem de amor por tudo isto que nós vimos. E começámos desde Pestalozzi até Allan Kardec, mas poderíamos ter ido um pouquinho mais atrás, porque o próprio Pestalozzi também foi influenciado por um iluminado daquela altura, Jean-Jacques Rousseau, que por sua vez foi influenciado por outra pessoa. E a mensagem que nós queremos trazer é mesmo esta, é que o Cristo trouxe-nos esta mensagem sublime, que se não fosse verdadeira e se não fosse útil para cada um de nós, ela ainda não teria perdurado como perdurou até agora. Porque tudo aquilo que não tem bases sólidas perde-se no tempo. É o Espiritismo, é o amor. Há uma música, não é? É o Espiritismo. Agora vamos encerrar com o cântico, a oração de Francisco de Assis. Yeah.
Vamos orar então. Ó Deus, Pai Criador, causa primária de tudo quanto existe, bendita sejas, ó Maria, porque nos trouxeste à terra teu Filho, nosso pastor e timoneiro desta grande embarcação que é o planeta Terra. Amigo Jesus, a nossa gratidão, a nossa alegria por te conhecermos finalmente e por realizarmos esforços, dando passos de bebê na tua direção, ó Mestre, ainda que sejam pequeninos, que sejam seguros e fortalecidos na fé raciocinada, que esta mensagem que vem do mais alto nos ensina. Quantas bênçãos neste dia em que podemos ter novas oportunidades para acertar mais e errar menos. Senhor, e uma nova bênção surgirá depois da aurora, num novo amanhecer, uma nova página em branco, para que tão breve possamos corrigir e possamos empreender atos de amor. Amigo Jesus, que possas transportar pelo nosso pensamento todos aqueles que são fruto de preocupação para nós e que neste momento recordamos e trazemos à memória. Seja por que motivo for, Senhor, apieda-te das nossas súplicas e atende aqueles que queremos ver felizes. Que possas visitar os nossos lares e tocar no coração de todos aqueles que lá se encontram, nos nossos locais de trabalho, nos grupos que frequentamos, na nossa vizinhança. Mas, ó Senhor, não poderíamos deixar de endereçar nossas vibrações de amor a todos aqueles, Senhor, que encarnados se demoram nos hospitais, nas clínicas, que se encontram confinados a uma cela pela lei dos homens, que se encontram sós nos orfanatos ou nos lares. Todos aqueles, Senhor, que têm um pedaço de cartão para deitar a cabeça. Oh, Senhor, abraça também aqueles que ainda não querem saber da tua mensagem, aqueles que se demoram na teimosia. Esses inspiram maior cuidado. Senhor Jesus, quão gratos nós estamos por aqui estarmos e por virmos aqui buscar o alimento pelo passe, pela água fluidificada, o esclarecimento. Virmos aqui buscar, Senhor, o remédio para as dores da alma que custam a passar,
Por isso, ó Mestre, rogamos-te força e coragem, entendimento, para que possamos seguir confiantes nesta hora, nesta existência, aproveitando cada instante para te bendizer. Amigos espirituais, gratos estamos por todo o apoio, pelo suporte a cada um de nós e pela confiança que nos transmitem a todos nós nos dois lados da vida que aqui nos encontramos. Que saiamos daqui fortalecidos e certos de que nunca estamos sós. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada, Mestre. Fica conosco neste instante, na noite que chega lentamente, que no nosso descanso do corpo físico possamos reencontrar os amores de outrora ou os desta vida e que amanhã possamos acordar regenerados, refeitos. Muito obrigada. Que assim seja.